Alimentação artificial adequada. É necessário alimentar os enxames por 90 dias antes das safras, mas este período de alimentação pode ter que ser pelo tempo que durar a falta ou a quantidade insuficiente de floradas, ou durante toda a seca ou entre-safra. Com este período de alimentação, teremos enxames com 1 ou 2 melgueiras cheias de abelhas e bem organizados, preparados para colherem tudo o que a natureza oferecer. As abelhas precisam essencialmente de proteína e energia suficientes para estarem bem nutridas. Existem muitas receitas e diversas formas de fazer. A mistura pode ser feita com uma colher ou com a mão bem limpa. Colocar mel ou xarope até formar uma massa parecida com a massa de pão. Preparar 24 horas antes de ser fornecida. Corrigir o ponto. Se necessário, deve ser colocado mais mel ou xarope. O ponto ideal é aquele que, colocando uma porção de 300 a 500 gramas do alimento na sacola de 3 quilos, será possível abrir a massa com as mãos ou outra forma. Vai esparramar com facilidade. Neste caso, o alimento vai ficar com 1 centímetro de altura na sacola deitada e ocupando toda a sacola. Alimentar os enxames colocando uma sacola contendo o alimento pronto em cima dos quadros centrais do ninho de cada colmeia. Cada sacola deve receber 3 a 4 cortes de cada lado, ao ser colocada na colmeia. Se o alimento ficar muito firme, pode cair sobras no fundo da colmeia ou as abelhas terem dificuldade para comer. Se cair no fundo, as abelhas levarão para fora, o que atrairá formigas e ocasionará também a perda de alimento. Os melhores resultados foram com as sacolas de 3 quilos, destas mais finas, que vêm em rolos, muito usados em mercados e hortifrutis para pesar frutas e legumes. Elas podem ser compradas em lojas de embalagens, mas também poderá ser fornecida em quadros de melgueira ou de ninho. Basta encher o quadro com a ração e envolver em filme de PVC, plástico usado para guardar alimentos. Fornecer um quadro contendo alimento por enxame. A ração no quadro normalmente pode durar 30 ou mais dias. Neste caso, o ideal é fazer a ração com mel para não ter a possibilidade de fermentar e perder a mistura. Para as abelhas conseguirem acessar o alimento, é necessário fazer 3 furos ou pequenos rasgos de cada lado no plástico, na parte de cima. O filme de PVC pode ser comprado em rolos de grande quantidade em lojas de embalagens ou de materiais para indústrias. Acrescentar água na mistura pode acarretar a fermentação do extrato de soja e a perda do alimento. Se não tiver mel, consiga com um amigo emprestado e, na próxima vez, guarde parte do mel mais escuro para alimentar as abelhas. Retire todo o excesso de mel dos ninhos, se houver, e use na mistura. A opção de usar xarope de açúcar diminui a durabilidade da ração e pode levar à fermentação da ração se a quantidade de água for grande. Em algumas regiões de baixa umidade, pode ser conveniente acrescentar de 50 a 100 ml de água na mistura, e isto porque o mel usado pode ter baixo teor de umidade e a perda de umidade do alimento para o ambiente é maior. A quantidade de mistura da ração descrita é suficiente para alimentar por volta de 10 enxames por 7 a 14 dias se alimentados na sacola.
No início das alimentações, o consumo pode ser maior ou menor, se não tiverem crias para serem alimentadas e também se o enxame for pequeno. Depois, com o crescimento dos enxames, vai ser preciso de mais, ou vai acabar em menos dias. Será necessário monitorar para não faltar alimento em nenhum momento. Assim, a cada 7 ou 14 dias, mais ou menos, é necessário visitar os apiários e renovar a quantidade de alimento. As sacolas vazias devem ser levadas de volta para casa e serem descartadas de forma correta. As pequenas sobras podem ser acrescentadas nas misturas seguintes. Nestas visitas de alimentação, serão feitos os demais procedimentos do manejo de alta produção nas colmeias. Os produtores que possuírem muitas colmeias podem misturar a ração em betoneiras, do tipo das que misturam concreto, ou comprar equipamentos de panificação para fazerem grandes quantidades. Basta multiplicar a fórmula e calcular a quantidade a ser produzida, baseando em 30 gramas de alimento por dia por colmeia, no início das alimentações, podendo chegar a quantidades maiores de acordo com o tamanho do enxame, mas ficará em torno de 50 gramas por dia na média. Se não houver espaço suficiente para colocar as sacolas, o que é normal em algumas colmeias, instale um alongamento sobre o ninho ou coloque alimentadores apropriados. O alongamento é um quadro que poderá ser construído de sarrafos de 2 ou 3 centímetros de altura por 2 centímetros de largura. Isso permitirá o acesso total das abelhas ao alimento. Ou faça a opção por colocar a ração nos quadros, conforme dito anteriormente. É importante lembrar que, ao aproximar a florada, algo em torno de 15 dias antes, o apicultor terá que revisar as colmeias para ver se existem depósitos de alimentos parecidos com mel. Se houver depósitos nas melgueiras, poderá reduzir para 30% o açúcar na mistura da alimentação, ou seja, na alimentação estimulante será somente 600 gramas de açúcar para 2 quilos de extrato de soja, e o mel ou xarope conforme receita já anteriormente explicada. Observar se as abelhas gastarão os depósitos. Se iniciar a florada e ainda houver depósitos, será necessário centrifugar as melgueiras e guardar separado, porque não é mel, pode ter sido produzido do açúcar do alimento. Posteriormente, poderá ser usado no lugar do mel na mistura do alimento. Mas, se não retirar, terá o mel rejeitado pelos compradores e será acusado de fraudador de mel. Cabe lembrar também que o ideal é comprar o açúcar em local que as pessoas não conheçam você. Muitas pessoas não acreditarão que você toma cuidado para não contaminar seu mel com açúcar e que o açúcar será apenas usado para alimentar as abelhas. Confira mais das técnicas nas outras cartilhas do programa Mais Mel. Para todos os detalhes, leia os livros editados pelo consultor Jean Samel Rocha.